a mão aqui no coração, onde Ele habita. Renda graças a Ele. De todo o seu coração, se derrame na presença dEle e diga: ah, Senhor, eu encontro prazer no Senhor. Salomão foi um homem que teve tanta alegria, tanto prazer, até o dia que ele se afastou de Deus. E aí, o que saía da boca dele era uma insatisfação. É tudo inútil, é tudo vazio, é tudo uma grande inutilidade, é tudo sem sentido. Por quê? Porque ele se afastou do Senhor. Mas enquanto esteve no caminho, no propósito, tudo tinha sentido. Porque você perde o sentido, a vida perde o sentido quando Deus não está lá mais. E esse mundo está sem sentido, chato, bobo, cheio de gente idiota, perdida, porque todo dia tenta tirar Deus de tudo. Vamos tirar Deus de tudo. E quanto mais tiram Deus, mais infelizes e vazios e perdidos, e ansiosos e depressivos, e suicidas. E quanto mais colocamos Deus, ainda que nos momentos mais difíceis, paz, alegria, conforto, segurança, satisfação. Oh, Jesus, não merecemos, eu não mereço estar aqui, mas quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui. De estar ocupada com a coisa certa, militando a causa certa, guerreando, defendendo a causa certa, lutando as guerras certas, levantando a bandeira certa. Obrigada. Eu já fui sem visão, sem juízo. E passei a ter visão e juízo quando eu passei a andar com o Senhor e ser dirigida pelo Senhor Espírito Santo. Sem o Senhor eu também era tão vazia, suicida, perdida, sem visão nenhuma. Mas o Senhor me deu paz, alegria, visão de vida, uma capacidade de não apenas me ajudar, mas ajudar pessoas. Quem diria? Quem diria que a pessoa que jamais via futuro na própria vida, conseguiria ver futuro na vida de outras pessoas? Esse é o Senhor. Obrigada. Perdoa as minhas falhas, meus pecados. Os nossos erros, todos nós, perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Passa do teu sangue sobre a igreja, sobre o ministério, nosso povo em todo lugar. Passa do teu sangue sobre nós. Visita os templos, os líderes, que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade. Abençoa o nosso povo. Fala aos corações. Que seja uma noite de renovo, de transformação, de mudanças para todos nós. Eu quero sair melhor e quero que cada pessoa saia melhor. Não estou aqui para mais uma reunião. Eu estou aqui para a reunião, a única que eu tenho. Eu não tenho mais ontem, eu não tenho amanhã, eu tenho hoje, eu tenho agora. E essa reunião que eu tenho, e eu quero que ela seja transformadora para mim e para cada pessoa que aqui está. Eu quero que essa pessoa saia marcada pela direção do Senhor Espírito Santo. Assuma o controle deste trabalho. Passa do teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca, coração. Eu repreendo todas as obras do mal, setas demoníacas, obras demoníacas, todo laço, toda armadilha, toda atuação demoníaca, toda força maligna que quer tomar mentes e corações, desânimo, cansaço, opressão. Eu repreendo em nome de Jesus, toda força do mal, sai em nome de Jesus. Eu repreendo toda a força do inferno em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue de Jesus nos garante a vitória. O sangue de Jesus Cristo tem poder sobre essa reunião, sobre mentes, corações. O sangue de Jesus tem poder sobre este trabalho. Eu consagro o Senhor, oferto ao Senhor, entrego nas suas mãos. E tomo posse, meu Deus, de vitória para todos nós.
Ao sairmos daqui, estaremos no outro nível, creio nisso. Obrigada, obrigada por tudo. O que seria de nós sem o Senhor? Muito obrigada. Agora assuma o controle deste trabalho, porque sem o Senhor aqui não tem sentido. Mas se o Senhor estiver no nosso meio, então, meu Deus, faz todo sentido. Nós entendemos, nós crescemos. A diferença é o Senhor. Obrigada por tudo. Te amamos, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2019. Emanuel. Deus é comigo. Deus é conosco. Eu creio nisso. Amém? Sentem-se, por gentileza. Falem comigo. Todo caminho de restauração requer reparação. Não há reconstrução sem reparação. Isso é muito, muito importante que a gente entenda. Se nós queremos uma restauração na nossa vida, nós não podemos ignorar as pendências. Nós precisamos lidar com as coisas, lidar com as pendências, lidar com a vida, lidar com coisas que nós fugimos, que nós deixamos. Quando Deus tem algo, e Ele tem com cada um de nós, e Ele quer fazer, e aquele que começou a boa obra sempre termina. Mas, dentro deste terminar, há necessidade de cooperação. Eu preciso crer, mas eu também preciso cooperar. Sem crer eu não vou a lugar nenhum, mas sem cooperação, sem me posicionar onde devo estar, também não vou. A Bíblia diz aqui em Gênesis 32, 1 e 2, Jacó também seguiu o seu caminho e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse, este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome Manaim, que quer dizer 2 exércitos. Quando foi que ele viu esse exército? Logo após resolver uma pendência que ele deixou, mais uma com Labão. 20 anos atrás, ele tinha deixado uma pendência com Esaú. Ele fugiu. O erro foi dele. Por 20 anos, ele viveu debaixo do jugo do Labão. Porque há 20 anos atrás, ele enganou o pai, enganou o irmão. Tem uma coisa boa nisso, que ele valorizou uma coisa que Esaú não valorizou. Mas Deus já havia falado que tinha um plano com ele para a mãe dele. E é inacreditável, quando eles ainda estavam no ventre, e é inacreditável como Deus fala com as pessoas, Ele fala com a gente, e ainda assim a gente é capaz de atropelar as coisas. De agir como se nós não tivéssemos ouvido nada da parte de Deus. E isso não é incomum, isso acontece mais do que a gente imagina, isso está sempre acontecendo. Ele largou uma pendência, saiu fugido. Ele fugiu de Esaú. Agora nós vemos ele fugir de Labão. Sabe quando a pessoa tem algo lá dentro dela que, ao invés dela resolver uma coisa, ela está sempre fugindo? Só que Deus não vai fazer as coisas, tudo o que Ele quer fazer, se nós não enfrentarmos aquilo que nós temos que enfrentar, lidar com aquilo que nós temos que lidar e arrumar as coisas. Então, é mais fácil fugir?
Então eu fujo uma vez, eu fujo de Esaú, agora eu fujo de Labão. Eu vou fugir de quem da próxima vez? E Deus não vai deixar isso. E eu gosto disso porque eu creio que essa palavra vem como Ele não deixou isso mais acontecer com Jacó. E Ele então disse, bom, vamos lá, vamos alertar algumas pessoas que eu tenho algo grande com elas. E avisá-las que não adianta mais fugir, eu não vou mais deixar você fugir. Você vai ter que enfrentar tudo que tiver que enfrentar. Havia um mover de Deus quando esse exército apareceu para ele. Logo após ele acertar a pendência dele com Labão, ele entendeu que Deus, havia um mover de Deus para uma mudança. Era uma mudança de estação, uma mudança de ciclo, uma mudança de tempo. As mudanças precisavam acontecer e para isso ele tinha que lidar com situações, tanto a situação do Labão, que era o sogro dele, como a situação do Esaú. Mas não era só isso. Ele viveu como Jacó, e nome na Bíblia fala de identidade. Ele viveu sendo um Jacó. E Jacó é enganador, usurpador. Ele viveu sendo esse tipo de gente uma vida toda. E Deus também queria lidar com isso. Mas nós vemos que ele também queria isso. Sabe quando chega, a gente vive, e chega um dia que você pensa assim, não, eu cansei dessa vida, eu cansei de ser isso aqui, eu cansei de ser Jacó, de ser enganador, de ser uma farsa, de ser um morno, de ser esse fraco que eu tenho sido, sabe, de ser esse mais ou menos. Eu cansei também, quer saber, eu cansei de fugir também, eu cansei de ser enganador, eu cansei de viver desse jeito. Eu gosto muito disso, porque a gente não vai a lugar nenhum sem cansar daquilo que não nos faz bem. Você tem que cansar. O duro é que às vezes eu vejo gente que vai, parece que não cansa de ser o tipo de gente que tem sido, de fazer as bobagens que tem feito, de viver como tem vivido, de quebrar a cara como tem quebrado. Mas tem que chegar um momento de você cansar, cansei de ser essa pessoa. Cansei de viver fugindo, cansei de ser enganador, cansei de ser desse jeito, cansei, não quero mais isso para mim. Sabe quando você vê 2019, ano Emanuel, primeiro semestre, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Nada até agora. Meia boca em Deus, meia boca no trabalho, meia boca na vida, meia boca cai lá. Foge de uma coisa, foge de outra, reclama, não assume responsabilidade. Um dia acorda, cai a ficha, a palavra entra de forma revelada e a pessoa vê e diz, cansei, não quero mais isso. Agora eu quero ser de verdade. Se está escrito, tem que acontecer na minha vida. Deus tinha falado com ele em Gênesis 31, 13, antes dessa situação dele acertar com Labão. Sou o Deus de Betel. Foi quando ele chegou com uma mão na frente e outra atrás. O Senhor falou com ele, ele fez um voto ao Senhor, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Sai agora desta terra e volte para a sua terra natal. É interessante que foi Deus, por 20 anos, ele viveu debaixo do jugo do Labão, e Deus nunca tinha dito para ele sair. Agora Deus mandou ele sair. Ele tinha que ter feito o quê? Quando você tem uma palavra de Deus, faça as coisas direito. Você tem uma palavra de Deus, por que você vai fazer de qualquer jeito? Por que você vai repetir o erro de lá de trás? Não tem que ser assim. Pois ele tinha uma palavra de Deus, e ao invés de ele fazer certo, ele fugiu. Ele fugiu. Se você tem uma palavra de Deus, por que você vai fugir?
Se você tem uma palavra de Deus, por que você não enfrenta o que tem que enfrentar? Você tem uma palavra de Deus, Deus falou com você. Você sabe no seu espírito quando Deus te entrega uma palavra. A gente sabe quando Deus falou com a gente e a gente não precisa fugir de nada. A gente pode parar lá e enfrentar aquilo. Ele fugiu. Gênesis 31, 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, olha isso aqui, vamos juntos. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó. Não lhe faça promessas, nem ameaças. Ok. Tenho poder para prejudicá-lo. Pula para o 29. Eu penso, vamos ler esse aqui também, porque assim vai ficar marcado. Aí eles tiveram as situações lá. Ele disse isso aqui quando encontrou com Jacó. Vamos lá. Tenho poder para prejudicá-los. Mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas, nem ameaças. Agora eu pulo para o 51, disse ainda Labão e Jacó, aqui estão esse monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São minhas testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo. Nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque, ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, olha aqui, fala comigo, Labão beijou seus netos e suas filhas, e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Então, na manhã seguinte, tá entendendo? Na manhã seguinte, olha só como, quando Deus está deixando bem claro, é assim que deve ser feito as coisas. Deus disse, saia. Ele fugiu. O Labão ficou sabendo, perseguiu. Por 20 anos, o Labão fez e desfez. Deus nunca falou com Labão. Até porque Labão tinha outros deuses. Ele era adorador de ídolos, tinha muitos deuses. Deus nunca mexeu naquilo, deixou Jacó lá. Mas quando ele falou, saia. E o Labão perseguiu Jacó, ainda que o Jacó não estava certo, porque ele fugiu, tinha que ter resolvido ali. Mas Deus é tão amoroso. Havia um mover que o Senhor apareceu em sonho para o Labão e disse para ele, acabou, tá? Finda. Você não tem mais poder sobre ele. Não faça nenhuma promessa, mas nenhuma ameaça. Não prometa nada e não ameaça. Acabou. Não mexa com esse homem. Por que Deus não fez isso antes? Porque tinha um processo. E o maravilhoso é que quando nós cumprimos com o processo sem quebrá-lo, sem cortá-lo, nós vamos obter de Deus um resultado maravilhoso. Glória na nossa vida. Quando chegou a hora de sair, Deus falou, é hora de sair. Você não tem que fugir. Ele fugiu, não tinha que ter feito isso. Mas Deus disse, não vai mais ficar assim. O Labão perseguiu. Só que Deus deu a ele, apareceu a ele num sonho e disse, acabou para você, tá? Não mexa mais com esse homem. Isso para mim é tão forte, porque quando chega a hora, aquele que era uma ameaça na sua vida, não pode mais mexer com você. Deus tem o controle, eu falo isso há muitos anos, Ele tem o controle até dos nossos inimigos, Ele tem o controle do diabo. Outro dia eu ainda preguei nesse altar. O diabo é como um cachorro que está na coleira.
Ele vai só até onde Deus permite. Ele vai só até onde o Senhor permitir. Quando Deus diz não, é não. Ponto. E às vezes tem coisas na nossa vida que nós não entendemos naquele momento, mais tarde vamos entender. Que era preciso passar por aquilo. E Jacó teve que passar por aquele tempo, debaixo do jugo do Labão. Ele precisava aprender muita coisa que ele ainda não tinha aprendido. Só que agora findou, e quando finda, nós vamos agora para um outro nível. Só que também para a gente ir, é aquele momento em que você tem que viver alguns enfrentamentos que muitas vezes você não quer. Que parece que vem tudo de uma vez, mas é para arrumar a casa mesmo. É Labão que aparece, é para arrumar a casa. Como que Deus ia pegar esse homem e transformar no homem que ele transformou, fazer parte da promessa que foi feita a Abraão, dele o Senhor levantar uma grande nação, um homem que tinha Quem que respeita um homem desse? Um homem que só foge? Um homem que passa a vida com o nome de enganador e sempre de alguma maneira está fazendo uma trapaçazinha aqui e acolá? Não. Eu não posso fazer essa obra que eu quero fazer na sua vida desse jeito. As coisas precisam ser arrumadas. E olha que coisa linda, Deus é um Deus de restauração. Restauração familiar e restauração em qualquer área. Olha que coisa maravilhosa. Deus falou com Labão, acabou, tá? Agora não, nem ameaça nem promessa. No México esse homem acabou. Foram lá, ajustaram, fizeram aliança, uma aliança de paz, comeram juntos. Havia muita mágoa, tudo aquilo foi acertado ali. O homem beijou os netos, os filhos, as filhas, abençoou todo mundo, tudo terminou em bênção, em paz. O homem voltou para a sua terra em paz. E Jacó, em relação a Labão, ficou em paz. Todas as pendências, tudo que havia ali de 20 anos, foi arrumado naquele momento. O homem foi embora em paz. E Jacó pôde seguir o seu caminho em paz. Deus jamais, o Senhor te mandar, volta para a sua terra. É hora de eu fazer essa obra com você. Agora, Deus ia fazer essa obra gloriosa, dele levantar uma grande nação, um cara que foge, um cara brigado com o sogro, brigado com os cunhados, brigado com todo mundo, uma bagunça danada, brigado com o irmão, porque vem aí a pá do irmão. O cara fugiu há 20 anos atrás, agora está fugindo de novo. Está entendendo o que eu estou falando? Não vai. Não vai. Tem que parar de fugir. Tem que resolver as pendências. Tem que resolver as questões para que Deus possa fazer aquela obra gloriosa. Entendeu? Senão, em meio a uma bagunça, não vai acontecer. Ah, bicho, eu não quero enfrentar isso. É preciso para viver uma glória maior. Se nós queremos viver coisas grandiosas, nós precisamos enfrentar aquelas coisas chatas que nós não queremos. Lavar roupa suja, se você lê todo, eu peguei pedaço aqui, mas se você pegar todo o capítulo aqui 32, você vai ver, eles lavaram a roupa suja, e o Jacó falou, eu trabalhei para você 20 anos, nunca deixei morrer nada, e o Labão, você não tinha que ter fugido, você levou minhas filhas, as filhas são minhas, os netos também, e ali aquele negócio, mas eles acertaram. E terminou tudo em bênção, em beijo, em bênção, em paz. Pronto, o que está registrado? Aqui não tinha mais amargura, não tinha mais barreira. Deus podia trabalhar na vida do Jacó. Porque se não arrumasse aquilo ali, aquelas questões, Jacó magoado, quando ele fala,
Eu trabalhei 20 anos, dia e noite para você, e você fez isso e aquilo comigo. Sabe, quando um falou para o outro e acertaram as contas, as coisas ali, as pendências, houve perdão, fizeram uma aliança, um juramento. Comer significa aquela comunhão. Eles comeram juntos, isso significa comunhão. Labão beijou, abençoou, e ali não havia mais nenhuma pendência entre Jacó e Labão. Tudo estava perdoado, ajustado, abençoado. Imediatamente o que aconteceu? Os anjos apareceram para ele, um exército inteiro de anjos. Ali ele entendeu, há um mover de Deus na minha vida. Há um mover. Ele entendeu exatamente isso. Vamos para a próxima. No Gênesis 32. Jacó mandou mensageiros adiante dele, porque ele entendeu. Agora eu tenho que arrumar a questão com meu irmão. Só que essa também não era brincadeira, porque quando ele veio embora, ele fugiu do irmão, o irmão jurou morte, jurou-lhe de morte. Então o que ele fez? Estou voltando, está acertado com Labão agora. Mandou mensageiros adiante dele, a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó, morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Se você ler o resto, você vai ver o desespero de Jacó. Ele ficou desesperado. Desesperado. E aí ele foi orar ao Senhor e mostrar ao Senhor, falar: Senhor, eu cheguei aqui com um cajado, agora eu tenho 2 caravanas, o Senhor é que me guardou até agora, Senhor, e ele estava aflito. Aí ele pegou 3 servos com um monte de um rebanho e aquele monte de animais e colocou um tanto com o primeiro servo e mandou na frente, outro tanto com o segundo servo e mandou atrás, outro tanto com o terceiro servo e mandou logo atrás. Está escrito na Bíblia para ver se ele apaziguava o coração do Esaú. Mais uma vez, Deus tinha mandado ele sair. Ele tinha acabado de resolver tudo, Deus tinha aparecido a Labão. Não toca nele, não mexe com ele. Os anjos apareceram a ele. E ainda assim, ele temeu aquela situação e lá vai obras da carne. Para tentar ele resolver o problema dessa maneira e aliviando o coração do Esaú. Acontece que o Esaú não precisava de nada daquilo. Aquela era uma obra de Deus. E ele, o que acontece com a gente também, quando você tem um problema, você já esfria a boca do estômago e começa a pensar no pior. E quando ele ouviu que o irmão estava vindo com 400 homens, ele pensou: está vindo para acabar comigo e com a minha família. É isso que vai acontecer. O homem que tinha recebido a palavra de Deus. Mas vamos lá. Enquanto isso, naquela noite, Deus queria mudar o caráter desse homem. Deus queria ver o que estava dentro dele. 32, 22. Naquela noite, Jacó levantou-se. Fala comigo, Jacó levantou-se. Então, de novo, Jacó levantou-se. A gente precisa se levantar na vida. Nós precisamos realmente chegar num ponto em que nós temos que nos levantar e dizer: não dá mais para ser assim. Como eu disse exatamente no início desse culto,
A gente tem que chegar naquele momento, naquele ponto de cansar daquilo que temos sido, e nós temos que nos levantar. E esse levantar é sempre um levantar no espírito. Porque, como eu gosto de dizer, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro e outra fora. Primeiro tem que acontecer aqui dentro. E quando eu falo acontecer aqui dentro, isso tem a ver com uma mudança de mente. Uma mudança de visão. O alicerce da nossa vida, a fundação da nossa vida, é a nossa forma de pensar. Enquanto nós pensarmos como enganadores, enquanto nós pensarmos como velhas criaturas, enquanto nós pensarmos da mesma maneira, tanto é que o cara que fugiu lá atrás estava fugindo de novo. O sujeito que tinha uma palavra de Deus não precisava mais fazer isso. Mas isso revela exatamente o ranço da velha criatura Jacó, enganador. Ainda tinha coisas lá. Que às vezes a gente carrega um tempão e vai tocando a vida. E vai seguindo, vai tocando. E Deus está falando, escuta. Eu tenho algo espetacular com você. Mas não pode ser assim. Não pode mais ter ainda sinais de Jacó aí na sua vida. De enganador. Aquele que, às vezes, esse enganador está enganando em você mesmo. Você está se enganando. O pior do que alguém nos enganar é nós nos enganarmos. É você estar enganando você mesmo. Acreditando numa mentira. É a gente acreditar que a vida da gente vai a algum lugar sem que a gente repare coisas, ajuste coisas. Nenhuma restauração vai acontecer sem reparações. Nenhuma restauração vai acontecer ainda eu insistindo em manter um enganador ou parte desse enganador, um pouco desse engano aqui. E a gente às vezes se engana tanto, aceita o engano, mente para nós mesmos. Nós estamos mentindo para nós mesmos muitas vezes. Que tá bom, que dá para tocar, que tudo bem, que vai acontecer assim mesmo. Não vai. Não vai, não aconteceu aqui. Quando chegou a hora de Deus fazer o que tinha que fazer, que a maior bênção da vida do Jacó, não era as questões. Deus cuidou, ele fez um voto com Deus. Claro, você planta, você colhe. Eu vou dizimar de tudo. Deus honrou ele. Então, financeiramente, ele tinha prosperado bastante, mas ele continuava sendo Jacó. Deus não podia fazer a obra, aquele plano estrondoso que tinha com ele. Porque as coisas, as maiores, as obras grandiosas que Deus tem conosco, elas vão além dessas coisas pequenas. Deus quer uma obra completa na vida da gente. E às vezes nós, por mantermos ainda aquele enganador, um pouco daquele enganador, resquícios daquele enganador, a nossa vida trava. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho, então,
veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Isso é uma teofania, uma manifestação de Deus, do Senhor. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Você vê que eles lutaram a noite inteirinha. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O próprio Senhor já tinha dito isso para ele. Estou com você, em Gênesis 28:15. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu não vou te deixar, enquanto eu não fizer na sua vida o que eu prometi a você. Eu não vou fazer, eu não vou te deixar. Ele só repetiu o que Deus tinha falado com ele. Deus disse para você, não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Ele disse aqui, não te deixarei, a não ser que me abençoes. O homem lhe respondeu, qual o seu nome? Aqui foi o ponto. Porque lá atrás, 20 anos atrás, quando o pai dele perguntou para ele, qual o seu nome? Ele disse Esaú. Ele mentiu. Qual o seu nome? Quando Deus perguntou, o Senhor perguntou aqui para ele, qual o seu nome? Está falando de identidade. Quem é você? O sentido dessa pergunta é identidade. Quem é você? E foi a primeira vez que ele disse, enganador, usurpador, esse sou eu. Demorou para ele ser verdadeiro. Demorou para ele falar a verdade. Demorou para ele reconhecer, demorou para ele ver. Demorou para ele abrir a boca e falar a verdade. Eu sou um enganador. Eu tenho vivido no engano. Uma mentira. Eu me convenci de algo. Eu venho usurpando, enganando. O sentido é a identidade, quem é você. E eu vou dizer uma coisa aqui. Enquanto nós fingirmos que não estamos entendendo nada, nós só prejudicamos nós mesmos. Só. A verdade é que nós estamos atrasando a nossa vida. É mais ou menos como Moisés. Moisés se precipitou numa coisa, atrasou em 40 anos a obra de Deus para ele e para Israel. Até porque o Senhor falou para Abraão que 400 anos o povo ia ficar na escravidão, o Senhor ia tirar. O povo foi tirado com 430. Foi exatamente isso. Ele atrasou. Por quê? Porque um dia, ele ao invés de esperar a ordem de Deus, ele foi lá e agiu na carne. As precipitações só atrasam a vida da gente, obras na carne só atrasam a vida da gente. E é muito importante que isso entre. Sabe a história do que, eu fiz o meu melhor. Eu preciso admitir que muitas vezes eu poderia ter feito muito diferente daquilo e eu não fiz. Deus quer que você admita. Sabe, fica muito fácil essa ladainha de enrolar, de ir lá e para cá, e jogar para debaixo do tapete, e fingir que não é comigo. Não, eu não sou essa pessoa. Eu não sou assim. Eu fiz meu melhor. Não sei o quê.
Não, sabe, não, eu não sou enganador, não, não sei. Não, eu sou Jacó, eu sou enganador. Quem é você? Qual o seu nome? Identidade, quem é você? Enquanto você, escuta o que eu estou dizendo, não assumir a sua identidade, a pessoa que você realmente tem sido, Deus não pode transformar, porque você nem sequer tomou consciência, ou se tomou, está fingindo que não sabe. Como é que Deus vai mudar a vida de uma pessoa, vai agir na vida de uma pessoa que nem reconhece que precisa de mudança? Está entendendo o que eu estou falando? Como é que Deus vai fazer a obra na vida de uma pessoa que ela nem sequer reconhece que ela precisa de mudança na vida? Ela nem aceita. Tem gente que não aceita. Ele não aceita que ele é um funcionário ruim, que ele é um patrão ruim, que ele é um pai ruim, que é uma mãe ruim, que é um marido ruim, uma mulher. Um ser humano que não tem representado bem a Deus, um crente que não tem tido um posicionamento de crente que glorifica a Deus. Como é que Deus vai poder fazer a obra na vida de uma pessoa que nem sequer reconhece? Não é possível. Então esse é o ponto, assim, principal. Eu reconhecer quem eu tenho sido, a pessoa que eu tenho sido, sem ladainhas e desculpa. Não, mas eu fiz assim por causa disso. Não sei o quê, por causa daquilo. Não. Eu sou Jacó. Ele só disse isso. Jacó, respondeu ele, enganador. Qual o seu nome? Enganador. Esse sou eu. Não justificou, nada. Eu sou enganador. Essa é a pessoa que eu tenho sido. A minha vida inteira. E essa sinceridade dele, olha aqui, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó enganador, mas sim Israel. Israel, campeão com Deus. Aquele que vence com Deus. Aquele que tem o poder de Deus na vida. Totalmente diferente. Tem um outro. O homem que tem o poder de Deus. É uma mudança tão grande. Mas está aqui. Era um momento de reconstrução. De reparação de erros. Na vida dele. Para que ele voltasse a trilhar o plano e o propósito de Deus para a vida dele. Porque ele estava fora. E mais uma vez, ao invés dele resolver as coisas, ele fugiu. E esse tipo de vida não funciona. Fugir da realidade. Fugir daquilo que está ali, Deus está lutando para mostrar. E está nos levando a assumir a responsabilidade. Seu nome não será mais Jacó, enganador, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Esse homem passou a vida dele lutando as guerras erradas. Quantas pessoas que têm vivido dessa maneira para lutar as guerras erradas? Está sempre se metendo numa guerra. Ele, lá atrás, aquele problema que ele pegou, enganando o pai, enganando o irmão, foi por culpa dele, erro dele. Agora com Labão, ele foge, erro dele. Você vê que ele pegava problemas que ele não precisava, ele estava sempre lutando as guerras erradas. Foi a primeira vez que ele parou para lutar a guerra certa.
Queridos, isso para mim é muito forte, porque às vezes eu vejo pessoas lutando só guerra errada, se metendo em coisas que não vão acrescentar, sabe, metidos em situações que só vão trazer problemas para a vida. Nós vamos parar e lutar a guerra certa. Porque senão nós não vamos ser abençoados na nossa vida. Nós precisamos estar envolvidos em coisas que vão nos abençoar e abençoar outras pessoas. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Você vê que essa situação foi uma situação que quebrantou, mas ainda você vai ver mais, que foi na questão do Esaú. Essa situação da coxa, Deus o colocou numa condição de dependência. Agora chega. Você passou a vida inteira dependendo da sua astúcia, das suas estratégias. Você vai depender de mim agora, rapaz. Ele passou a mancar, como alguém que precisava depender de Deus. Alguém que agora havia reconhecido, aquilo era uma marca mesmo, de quem tinha reconhecido que passou a vida sendo enganador. Só perdeu tempo, lutou as guerras erradas, mas chegou a hora da coisa mudar. Então, ele acertou a pendência, Deus mandou ele sair, falou com Labão, ele resolveu a pendência com Labão, teve um encontro real com Deus. Agora, a sua identidade foi mudada. Agora ele não era mais enganador. Agora ele era um campeão com Deus. Aquele que tem o poder de Deus na vida. Ele não era mais aquela pessoa. Ele saiu daquele lugar com uma outra identidade. Agora ele sabia, eu não sou mais esse cara. Porque agora ele... Por que ele recebeu essa restauração? Porque ele admitiu quem ele era. Porque ele teve a coragem. Você vê que ele era um cara que vivia fugindo. Inclusive dele mesmo, né? De assumir, de encarar a pessoa que ele era. E você não vai a lugar nenhum. Você fica velho sem ir ao lugar que você sonha na vida. Fugindo de problemas, fugindo das pessoas, fugindo de você mesmo, fugindo de quem você é. É só perda de vida. Gênesis 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel e José por último. Ele mesmo passou à frente. E ao aproximar-se do seu irmão, olha aqui, fala comigo, curvou-se até o chão 7 vezes. Agora olha que coisa linda. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu. Fala comigo, ao teu servo. Então as servas e os filhos, seguindo o exemplo dele, se aproximaram e se curvaram. Depois a Lia e os filhos vieram e se curvaram. Por último, chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ele disse: ser bem recebido por ti, meu senhor. Diga, meu senhor. Respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradasse de mim,
Aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus, exatamente, porque ele estava vendo Deus naquilo tudo. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Essa foi a última pendência, e uma pendência de quantos anos, gente? 20 anos. Uma pendência de 20 anos. Que quando ele teve a presença dos anjos, ele entendeu: não pode mais ficar assim. Já resolvi com Labão, Deus está me mandando, não pode ficar assim. Isso tem que resolver. Ele ficou atordoado quando soube que ele estava vindo, e olha só Deus. O irmão chegou, não disse nada, correu, abraçou, o beijou, choraram. O homem que jurou-lhe de morte 20 anos antes. Mas observa aqui, um homem que realmente se humilhou. Um homem que mostra quebrantamento. Ele se curvou 7 vezes. Ele se colocou como teu servo. De novo, teu servo. A exemplo, toda a família veio e se curvou também. Porque viu ele se curvando 7 vezes. Aquilo mostrava um outro homem, completamente diferente. Um arrependimento. Humildade. Quebrantamento. Ele se colocou como teu servo. Eu sou teu servo. Ver o meu Senhor foi como ver a face de Deus. Ele disse: meu Senhor. Ele reverenciou aquele irmão. Ele honrou aquele irmão. E não é por acaso que Jacó, daqui para frente, você vê um outro homem. Jacó não, Israel. Um outro homem que Deus deu a ele o nome da nação de Israel. Porque aqui ele fez tudo o que ele não tinha feito antes. Você vê arrependimento, você vê quebrantamento, você vê que ele tinha uma posição diferente, ele já estava lá, mas ele sabia que ele tinha uma pendência com o irmão. Que apesar do irmão ter desprezado a primogenitura, e ele valorizou, ele usou de métodos errados. Porque uma coisa, não é porque ele valorizou aquilo que o outro desprezou, que ele pode também passar por cima usando métodos errados. Ele desprezou mesmo. Ok, isso é um problema dele. Vá pelas vias corretas. Trilhe o caminho certo, não saia do trilho. Para que Deus possa cumprir na sua vida o seu plano e o seu propósito. Deus nunca vai poder cumprir o seu plano, o seu propósito na vida de uma pessoa que está fora do trilho. Que age pelas vias erradas. E não importa quantos anos leve, se você quiser que o plano de Deus, o propósito de Deus se cumpra na sua vida, você vai ter que se colocar no trilho, você vai ter que ajustar e encarar e resolver as pendências, as reparações que precisam ser feitas para que as restaurações possam ser feitas. Tem um momento que você vai ter que se humilhar, curvar-se 7 vezes. O
o teu servo, ele disse, eu sou teu servo, o que o meu Senhor, ver o meu Senhor é como ver a face de Deus. Claro, porque ele sabia que aquela restauração só estava acontecendo por causa de Deus. E ele sabia, porque ele já tinha recebido o exército de Deus, que era Deus agindo naquilo, porque ele não podia mais ter aquela vida bagunçada, cheia de pendências, para que Deus pudesse fazer a obra grandiosa que ele tinha com ele. Quem está entendendo essa palavra? Quem está entendendo? Deixa eu ver. Amém, Jesus. Amém, Jesus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 1:20. Vamos juntos? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Então, fala comigo, para cada promessa, tem um sim e tem um amém. Para cada promessa, tem um sim e tem um amém. Amém, a gente costuma dizer, assim seja. Mas a verdade é que assim seja é algo muito pobrezinho, muito pequenininho, para a grandeza, para o que significa esse amém. Então, o amém, para a nossa vida, significa Deus é rei. Fala comigo, Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. Diga amém. O que significa? Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. Amém. O que significa? Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. De novo, diga amém. Deus é rei. Fiel para fazer cumprir. Toda vez que você diz amém, você está dizendo sim, assim seja. Assim seja o quê? Deus é rei, fiel para fazer cumprir. É o que significa no hebraico. Para cada sim, para cada promessa, tem um sim e tem um amém. Se para cada promessa tem um sim e tem um amém, aí alguém vai dizer, então por que promessas não têm acontecido na minha vida? Exatamente por tudo que eu estou pregando a você já por um bom tempinho. Eu quero que as promessas se cumpram na minha vida, mas eu estou fugindo. Eu quero que as promessas se cumpram na minha vida, mas até hoje eu não reconheci que eu sou enganador. Ou qualquer outra coisa. Mas o enganador cabe bem para todos nós, porque de alguma maneira é um engano aqui, é um engano ali, eu te engano ali, eu te engano lá. E eu me engano aqui, eu me engano ali, eu me engano de um jeito, me engano de outro. Eu decido acreditar numa mentira. Eu me convenço de coisas que não vão acontecer se eu não me colocar lá. A Bíblia diz aqui, ó, Paulo ainda falou para Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que seguindo-as, você combata o bom combate. Olha, meu filho, tem muita profecia a seu respeito, tem muita promessa aí para você. Agora, você tem a sua parte. Você precisa crer nelas, mas você precisa combater o bom combate. E combate este, o combate da fé, que Judas ainda fala. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos, fala comigo, a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então, o que nós vemos aqui? Parte da luta é continuar acreditando, e a outra é fazer a nossa parte. O quê? Cooperar com Deus.
Eu preciso crer na promessa, mas eu preciso cooperar com Deus. Aí você vem e diz assim para mim, não, eu creio na promessa. Tudo bem, você está cooperando? Porque às vezes você diz que crê, mas você não coopera. Aí alguns dizem que querem a promessa, mas nem crê na promessa. Alguns creem na promessa, mas não cooperam com Deus. Eu preciso crer nas promessas, mas eu preciso cooperar. E Jacó, ele cria na promessa, mas ele precisava cooperar com Deus para ele obter toda aquela, para viver aquela glória. Ele precisava de uma restauração. E para ele viver aquela restauração, ele precisava de reparação. Ele precisava resolver a pendência de 20 anos atrás. Com aquele irmão. E sofreu uma restauração familiar. Ele precisava resolver a pendência com o sogro, que era outra restauração familiar. Observe que é muita restauração familiar. Porque tem tantas coisas acontecendo que só travam as vidas. É uma barreira aqui, outra barreira ali, e vamos fugir disso, vamos fugir daquilo. E alguns têm vivido assim, não quer enfrentar, acha muito difícil. Não, é muito difícil enfrentar isso aí. É muito difícil enfrentar mais isso aqui. Você não vai ter vitória se você não olhar com o olhar certo. Eu preciso parar de fugir. Enfrentar as coisas que eu preciso enfrentar. Reparar o que eu preciso reparar. Eu preciso botar ordem na minha vida. Eu preciso parar de ter essa mentalidade de dificuldade. Sabe, tem gente que é uma mentalidade tão bagunçada e é tudo difícil. Quando ele pensa, não, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Tudo é difícil. Ele vai deixando lá. E aí ele tem aqueles momentos que, meu Deus, por que não está acontecendo na minha vida? Se a Bíblia diz que para cada promessa tem um sim e um amém. Para cada promessa tem um sim e um amém. Sabendo de uma coisa dessa. Então por que essas promessas não estão se cumprindo? Muitas vezes exatamente porque você está na condição do Jacó. Você é um enganador e não admite. Você tem pendências e não quer enfrentá-las. Quer restauração sem reparação. Luta as guerras erradas. Está sempre envolvido numa coisa que não vai ser bênção para você. Não quer enfrentar o que você precisa enfrentar. Por que ele estava vivendo todas essas coisas? Por problemas que ele tinha gerado. É interessante, as pessoas passam 40 anos da vida delas gerando problemas através de escolhas erradas e mais escolhas erradas. E quando elas chegam em Deus e Deus diz, tem que reparar. Isso é muito difícil, eu achei que Deus ia fazer como um passe de mágica sem a minha participação. Não, Deus não vai fazer sem a sua participação. Você tem que cooperar com Ele. Você tem que participar. Sem contar aqueles que dizem, eu vou desistir, como se isso acelerasse o processo. Eu vou desistir porque isso é muito difícil. Difícil o quê? Difícil é você viver numa bagunça sem nunca parar para arrumar o que precisa. Ela só tende a piorar. Eu quero que Deus faça sem a minha participação, não vai acontecer. E quem contar isso para você é um mentiroso do inferno. Essas portinhas largas, com essas promessazinhas, venha, e a sua vida muda no estalar de dedos. Mentira! Isso é impossível! Eu tentei, eu tenho feito isso, faz o quê? 1 mês, faz 2 meses que eu estou fazendo, não vi nada. Esse homem estava há 20 anos, e ainda tinha muita coisa para arrumar na vida dele.
E mais uma vez, quando ele teve uma palavra de Deus, saia, volte para sua terra. Ele tinha que ter feito o quê? Vou acertar tudo com Labão em paz. Deus falou comigo, ele vai suprir, ele não confiou. Ele fugiu. Por quê? Porque era a maneira dele pensar ainda. Ele ainda pensava como um enganador. 20 anos depois, ele ainda tinha a mesma mentalidade de fugir. E aí a culpa é de Deus. Não. Alguns estão há muitos anos do Evangelho. Eu conheço a palavra, conheço nada. Conheço de ouvir falar, não de viver. Não, porque eu conheço a palavra. Que palavra? O que ela tem feito por você? Senão não te impacta. 20 anos depois, ele fugiu de Esaú 20 anos antes, 20 anos depois, me estendeu a palavra de Deus. Ele está fugindo de novo. Era a cabeça dele. Se você não sofre uma renovação mental, sua vida não muda. E se você quiser alguma vitória na vida, você tem que sofrer uma renovação mental. Sem esse alicerce, você não tem vitória na vida. Quer pensar como a palavra de Deus te ensina a pensar. Você não pode mais pensar como enganador, você não pode mais pensar como a velha criatura, como a velha, o crente religioso, emocional de sempre. Você não pode. Você tem que ter a capacidade de aprender, mas de desaprender e reaprender. Se você quiser vitória na vida. Senão lá se vão 50, 55, 60, 70, 80. Morreu, pronto, morreu. Nunca, aí no velório, ele foi um sofredor, nunca viveu as promessas de Deus. Mas claro, nunca deu a Deus. Dá uma pena, não tem a pena, ele não é digno de pena. Ele foi um estúpido uma vida inteira, que teve a oportunidade de pensar como Deus pensa, de fazer uso da mente de Cristo, mas preferiu manter a mente do enganador. Às vezes a pessoa não quer admitir quem ela é. Vamos continuar escondendo de quem? De alguém? Queridos, eu sempre digo uma coisa para as pessoas, principalmente as que estão perto de mim, a minha família. Não se preocupem com o que as pessoas vão pensar de você. Se preocupe com o que Deus pensa de você. Meus queridos, se todo mundo ficasse sabendo e Deus não, nós estaríamos muito bem. Que se dane o que as pessoas estão vendo. Se o que mais importa é o que Deus está vendo. E não são as pessoas que vão poder fazer algo por mim, mas Deus. E a única promoção que permanece é aquela que vem da mão de Deus. Alguém pode até te promover na carne. Mas se não for Deus por trás daquilo, está aqui. Está aqui. Enquanto Deus não falou com Labão, Labão continuou sendo Labão, pesando a vida de Jacó. Mas quando Deus veio e disse, acabou. Agora sou eu que digo. Não ameaça nem prometa nada para esse cara. Acabou. Você não tem mais poder sobre ele. Eu deixei você ter poder sobre ele 20 anos. Agora você não tem mais poder sobre ele. Acabou. O sujeito chegou, lavaram a roupa suja, limparam tudo, se amaram, fizeram aliança. Tudo bem. Pendência resolvida. Reparação feita. Agora eu vou ficar sozinho. E a hora de eu mudar minha identidade, a pessoa que eu tenho sido, que também não dá mais, Deus não vai poder levantar uma grande nação, usando um enganador, um sujeito que não admite que é. Pronto, mudou também, nova identidade. Agora, a pendência é de 20 anos.
Chegou a hora de eu me humilhar, me curvar 7 vezes, me colocar como servo. Resolveu tudo. Vamos seguir em paz. Acabou. Agora era Israel, novinho em folha, para viver todas as promessas de Deus. Coloquem-se de pé, por gentileza. Uau, uau. Coloque a mão no seu coração. Todo caminho de restauração requer reparação. Feche os seus olhos. Não há reconstrução sem reparação. Sabe o que significa o ribeiro do Jaboque, o val de Jaboque? Um recomeço. Sabe o que significa essa reunião para você? Um recomeço. Fala recomeço. Era o momento da reconstrução, da reparação. Recomeço. Deus estava fazendo algo novo na vida de Jacó. Deus está fazendo algo novo na sua vida. Está te propondo isso. Jacó precisava lidar com coisas que estavam sem conserto. Pendências precisavam ser consertadas. Deus é um Deus de restauração em todas as áreas. E Ele quer. Ele entendeu que tinha chegado a hora de realizar os acertos de Deus na sua vida. Ele entendeu que tinha chegado a hora de deixar de ser enganador. E Deus, quando Ele foi sincero, mudou o nome dele para o homem que tem o poder de Deus. Deus disse, não te deixarei enquanto não cumprir tudo. Depois Ele mesmo disse, eu não te deixo enquanto não me abençoar. Amém, assim seja. Para cada promessa tem um sim e um amém. Deus é rei fiel para cumprir. Tem que batalhar pela fé. Tem que lembrar que parte da luta é continuar acreditando e a outra fazer a sua parte. Deus, 20 anos depois, fala com Jacó. Ele tinha atrasado muita coisa com escolhas erradas. Era hora de consertar. Sabe, queridos, há situações que criamos que às vezes não podem ser consertadas, aí temos que esperar a poeira baixar. E outras, quando a poeira baixa, é hora de consertar o que está pendente. Tem gente esperando que Deus cumpra a sua promessa sozinho. Não entende a sua responsabilidade, que não é apenas de crer, mas de cooperar com Deus. E Deus quer restaurar, mas é preciso reparar. E eu creio que hoje é dia de conserto, de erros, é dia de reparações. Aquele momento que nós precisamos, como Jacó experimentou humilhação, quebrantamento, mas também um recomeço. Um recomeço, meu Pai, que trouxe glória e permitiu que o plano e o propósito de Deus pudesse se cumprir. Jacó pôde recomeçar, reparando seus erros. Qualquer um que creia pode reparar erros, estabelecer consertos e voltar a acreditar nas promessas que Deus fez. Volte a trilhar o plano e o propósito de Deus na sua vida. Jacó enganou Isaac, enganou Esaú.
Aquilo lhe custou muito caro. Mas ele amou aquela promessa. A bênção que Esaú. O pai orientou ele não a se casar com mulheres cananeias, como o irmão estava fazendo. Essa parte ele obedeceu. Mas ainda faltava coisas a serem ajustadas. E para vivermos a plenitude de Deus, não dá para deixar pendências para trás, queridos. Está me ouvindo? Jacó se humilhou diante de Esaú. Mandou presente, se curvou, se colocou como servo. E eu creio que Deus está dizendo que coisas que ficaram lá atrás, às vezes nós precisamos sentar e reconhecer e reparar. Reparações são fundamentais. Tem promessas para nós. Amém, assim seja. Deus é rei fiel para fazer cumprir. Então isso significa que para cada promessa tem um sim, um amém. Então tudo que eu tenho que fazer é crer e cooperar com Deus. Eu creio e coopero com Deus. Eu faço a minha parte e Deus não vai falhar naquilo que diz respeito a Ele. Então, antes de nós orarmos, eu quero que você faça a sua oração, porque teve aquele momento no Val de Jaboque, ele ficou sozinho, e a gente tem que ficar sozinho mesmo. E começar a confessar para Deus. E mostrar para o Senhor. Senhor, eu creio. Mas eu também admito aqui que eu tenho sido um Jacó. Eu tenho reparações, eu tenho coisas que eu tenho deixado, eu tenho vivido para fugir, eu tenho fugido. Deus, quando Deus está me dando essa palavra, eu quero dizer para você, que eu ainda disse isso para os pastores, e eu vou dizer para você. Aquilo que eu sempre falo de portal, é aquela unção, é aquela oportunidade de recomeço. Como houve para Jacó. Sem dúvida Deus está falando com você sobre recomeço. Mas a gente não tem como recomeçar deixando pendências para trás. Sem nos humilharmos. Sem reconhecermos quem temos sido. O tipo de gente que nós temos cedo. Então, não tem restauração sem reparação. Eu tenho absoluta certeza que como Jacó pôde se colocar no caminho, no propósito, no trilho, no plano de Deus, e Deus pôde cumprir na vida dele após aquelas pendências. Quando as pendências foram resolvidas, ele reconheceu quem ele era. Ali, quando ele reparou, restaurações aconteceram. E Deus está falando a mesma coisa com você aqui. E eu quero dizer isso com uma certeza muito mais, uma convicção absoluta. Que Deus está falando de recomeço. Ele vai cumprir. Você tem promessas, Ele vai fazer. Mas para a restauração acontecer, reparações precisam ser feitas. Fale com o Espírito Santo. Deus me encontrou ainda em pecado, usou minhas vestes no Calvário, custou sua vida, o que eu devia, comprado fui quando sangrou.
ti, o Senhor me livrou de mim. O Deus de Jacó Me ouviu chorar. me ouviu chorar. Se levantou Se levantou para por mim lutar. para por mim lutar. A ti, Senhor, Venho me humilhar. venho me humilhar. O filho pródigo decidiu voltar. O filho pródigo decidiu voltar. Glória a ti. Oh, glória a ti. O Senhor me livrou. Me livrou de mim. Foi no Senhor que Jacó se livrou do enganador que ele vinha sendo. Meu Senhor, que minha alma resgatou. Meu coração tem novo lá nos braços de Deus. Louvado seja meu Senhor, que minha alma resgatou. Meu coração tem novo lá nos braços de Deus. Glória a ti. Abra o seu coração e diga ao Senhor a verdade. É dia de recomeço. Eu sei o que eu estou dizendo. Deus quer cumprir promessas que Ele fez a você. Vamos, queridos. Deus quer cumprir promessas que Ele fez a você. Para cada promessa tem um sim ou um amém. Mas enquanto as pendências não são resolvidas, as reparações não são feitas, aquilo fica lá, travado, parado, não vai. Jacó tinha pendências de 20 anos. E ele estava repetindo ali na saída o mesmo erro que ele tinha cometido lá atrás. Porque aquilo estava na cabeça dele. Era a forma dele pensar. Vamos, meus queridos, enquanto nós não mudamos a nossa maneira de pensar, nós vamos continuar caindo nos mesmos buracos. Por que ele fugiu do Labão, mesmo tendo uma palavra de Deus? Porque é como ele pensava. Ele ainda pensava como aquele Jacó de 20 anos atrás, em muita coisa. Quanto tempo você está aí e você ainda pensa em muita coisa, talvez não em tudo, como você pensava há tanto tempo. E você fica chateado, chateada. Oh, meu Deus, por que não está acontecendo? Mas Ele está dizendo, vai acontecer. Para cada promessa tem um sim, um amém. Você quer restauração? Vai reparar. Eu vou fazer por você. Aqui é uma unção de recomeço. Aqui foi um recomeço para esse homem. Aqui hoje é um recomeço para você. E Deus vai fazer por você. Aliás, Deus vai fazer por todos nós. Porque eu acredito que todos nós, pelo menos em alguma área, temos algo a ser reparado. Então se humilha. Quantas vezes o homem se humilhou? 7 vezes. 7 vezes. Se colocou como servo. Cada um tem sua história. Cada um tem coisas lá dentro que talvez só Ele e Deus sabe. E chega aquele dia do acerto de contas.
em que a gente tem que ser verdadeiro e não fingir que não é com a gente. Você quer uma vida gloriosa, não quer? Eu quero, você quer. E se a palavra te confronta, é porque é uma bênção para a sua vida. Toda vez que Deus nos confronta é para nos abençoar. Porque para cada promessa tem um sim e tem um amém. E se alguma coisa não está acontecendo na nossa vida, é porque nós estamos ali sem cooperar com Deus, travando o andamento do plano e do propósito de Deus na nossa vida. Mas você tem aqui, diante de você, uma oportunidade de recomeço hoje. Então eu vou fazer a mesma pergunta que o anjo fez para ele. Você tem coragem de chegar para o Espírito Santo agora e falar? Qual o seu nome? Qual a sua identidade? Quem você é? Você tem coragem de dizer agora para o Senhor: eu tenho sido um manipulador, uma manipuladora, um astuto. Eu tenho projetos ocultos. Eu tenho sido um mentiroso, uma mentirosa. Eu tenho mentido para meus pais. Tenho mentido para o meu marido. Tenho mentido para minha esposa. Eu minto nos negócios. Eu manipulo. Eu faço manobras. Você tem coragem de ir a Deus e dizer agora: eu tenho vendido uma imagem, eu construo uma imagem para as pessoas, mas eu não sou essa pessoa que eles pensam que eu sou. Você quer uma restauração, você tem que reparar. Ele teve que se humilhar e se quebrantar. Talvez o que mais marca você é o orgulho. Falar de você se humilhar 7 vezes, se curvar 7 vezes. Mas você não quer se humilhar, não quer se curvar, mas está quebrando. Se colocar como servo. Hoje pode ser um recomeço para você. Tem unção de recomeço aqui. Deus vai fazer. Tinha coisas amarradas na vida. Ele queria voltar e ele não podia voltar. Ele queria tanto que Deus realizasse na vida dele. E parecia tudo a mesma coisa. Mas antes dele seguir, Deus fazia a obra que pôde fazer na vida dele. Ele teve que acertar as coisas, as pendências com Labão. Ele teve que mudar a identidade dele. Ele teve que acertar a pendência de 20 anos. E saiu dali. Aquele homem voltou para sua terra. Não mais como enganador, sem pendências, sem barreiras. Voltou um campeão com Deus. Quando ele saiu daquela terra, ele era um enganador. Quando ele voltou, ele era o homem que tem o poder de Deus. E você pode sair daqui também do mesmo jeito. Você entrou agora mesmo sendo uma pessoa com uma visão, mas sair agora mesmo daqui uma outra pessoa. Porque eu sei que quando muda dentro de nós, não há dúvida que vai mudar fora. Se as fichas caíram, se você está vendo, e se você está se humilhando, está abraçando a oportunidade, não tem como coisas começarem a se cumprir na sua vida, e rápido, porque para cada promessa tem um sim e um amém.
Então Deus te fez promessas, e Ele está dizendo aqui hoje para você, através dessa reunião, eu vou fazer. Creia nas promessas, coopere comigo, vamos reparar, e eu vou te ajudar. Você vê que Deus ajudou ele em cada reparação. E eu vou cumprir na sua vida, e não vai demorar. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença, e nós cremos que a única maneira de nós vencermos as nossas guerras é lutando de forma espiritual, é dando ao Senhor o que o Senhor tem nos pedido, é nos humilhando, é nos curvando, é nos rendendo, é nos curvando 7 vezes, é nos colocando como servos, é dando ao Senhor o que o Senhor tem nos pedido, é admitindo, é preciso sinceridade e verdade. Passa do teu sangue sobre cada pessoa aqui hoje. Passa do teu sangue sobre cada vida que nos acompanha. Vai mudando mentes e corações. Vai transformando poderosamente cada vida que aqui está. Que ela entre agora nessa guerra espiritual. Que ela aprenda a lutar espiritualmente. Que ela entenda que o mundo espiritual domina. Que ela se curve diante do Senhor corajosamente. E que ela confie e se renda ao Senhor como o Senhor está orientando. Vai falando, meu Pai. Que todas as travas caiam por terra. Toda cegueira caia por terra. Tudo que ainda bloqueia a vida dessa pessoa seja destruído, arrancado em nome de Jesus. Que ela seja livre, livre. Que nenhuma pendência, nada venha aprisioná-la no lugar sem vitória. Mas que ela seja livre. Que ela receba força agora para romper todas as barreiras. Que ela possua a coragem que foi colocada dentro dela para enfrentar o que for necessário. E que ela se levante como Jacó se levantou. Se levantou para ser uma outra pessoa, para viver de uma outra maneira. Jacó se levantou. Que cada um se levante aqui agora. Senhor, levanta o teu povo. Levanta, meu Deus. Levante-se agora. Você, levante-se aí. Levante-se. Lute como um cristão. Lute de forma espiritual. Tenha coragem. Abra a tua boca. Fale corajosamente. Se humilha diante de Deus. Se coloca numa posição de vitória agora. Levante-se do Espírito e lute e diga: Deus, estou pronto. Eu estou pronto para resolver essas pendências, para encarar, meu Pai, enfrentar a pessoa que eu tenho sido, para dar ao Senhor o que o Senhor está pedindo. Eu me entrego, eu dou o que o Senhor está pedindo. Vamos, dê a Deus o que Ele está te pedindo aqui hoje. Porque para cada promessa tem um sim e um amém. Dê a Deus. Deus está dizendo: hoje é dia de recomeço. Como foi para Jacó, hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de recomeço. Lute em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos, não abra os seus olhos. Guerreie. Em nome de Jesus. Ei, Deus tem te dado oportunidade. Deus tem te dado oportunidade para viver uma vida justa, uma vida correta. Deixa eu falar com alguém aqui que tem vivido uma vida dupla. Deixa eu dizer para você, você tem vivido uma vida dupla. Você tem vivido para enganar. E você sabe o quanto você tem enganado. Você conhece o Evangelho desde a sua infância. E você tem se entregado a uma vida dupla, a um pecado abominável. E você não ia vir aqui hoje, porque você vive a vaguear. Mas o diabo tem sede da tua alma. E Deus tem tido misericórdia da tua vida, porque há alguém que ora por você. Tem gente decente que se preocupa com você, mas você não tem sido decente com elas. Você não vai envelhecer
se você não abandonar a sua vida dupla de engano. Você nunca vai poder dizer que Deus não avisou você. Você vai deixar órfão. Alguém, você vai deixar alguém órfão. Porque você sabe o que é certo, mas cede aos seus impulsos. Você não vai morrer velho se você não abandonar a sua vida dupla. E seu coração dispara, porque você vem passando por cima da palavra de Deus. Mas hoje Deus põe um ponto final e diz, pode ser um recomeço de verdade. Ou você pode passar por cima mais uma vez e pagar para ver. Não pode dizer que Deus não falou com você. Vamos, minha gente. Quebrante o seu coração diante de Deus. Tem alguém aqui que está esperando uma definição. Eu não sei se é um documento, se é um negócio que está aí para sair, que é grande, que tem o poder de definir sua vida. E faz tempo. Mas toda vez que Deus te pede o que é preciso fazer, você não dá. E o Senhor diz para você, repara o que precisa ser reparado. E tudo que você está esperando já por muito tempo, vai ser definido em um curto prazo, num curto espaço de tempo. Mas sem reparação, não vai ter restauração. Não vai. Deus está fazendo uma chamada a cada pessoa aqui. Porque há pessoas que ainda estão na condição do morno, em cima do muro, em cima da cerca. Vagueia, vai para lá e vem para cá, assuma Deus de verdade. Se posicione. Hoje é um dia de recomeço. Dê a Deus o que Ele está te pedindo. Cada um sabe o que Deus está pedindo. E eu sei, pelo Espírito Santo de Deus, que vai acontecer um fluir extraordinário. Antes de nós chegarmos em agosto, guarde o que eu estou dizendo. Os que derem ao Senhor, vai vir uma inundação de definições. Antes de terminar os 52 dias. E nós nem entramos nele. Quem está aqui vai viver agora, nesse curto espaço de tempo, definições estrondosas, uma inundação de definições. Se humilhe. Eu penso que alguns precisam fazer igual Jacó, se curvar 7 vezes. Vem, Espírito Santo. Faz a obra que homem nenhum pode fazer. Vem, Espírito Santo. Faz a obra que homem nenhum pode fazer. A presença de Deus é tão real. É dia de recomeço. É dia de recomeço. Se curve 7 vezes. Se coloque como servo. Confesse o que você tem que confessar. Repara o que precisa reparar. E você vai viver restaurações estrondosas. Eu abençoo cada vida. Que você receba essa unção e passe por esse portal. E recomece
e desfrute da glória de Deus. Eu abençoo a vida de cada pessoa que aqui está e tomo posse de frutos, de testemunhos poderosos. Em nome de Jesus. Concordo com todas as vitórias. Ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu te abençoo em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Amém.